Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Otávio e agora a gente vai analisar uma fala do canal Parabólica, em que eles estão discorrendo a respeito de uma nova classe de mísseis que o Irã revelou recentemente na sua guerra contra os Estados Unidos e contra Israel. Vamos ver do que se trata isso. Mas primeiro, quero pedir para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixe seu comentário aqui embaixo. Todas essas coisas ajudam muito a relevância do vídeo junto ao algoritmo do YouTube, aquele misterioso algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. E o Irã revelou uma nova capacidade de seus mísseis potentes que pegaram e vão pegar os Estados Unidos de surpresa caso o Donald Trump queira continuar na guerra. Mas aí que tá, parece que o Donald Trump não tá afim de continuar na guerra, não. Eu vou explicar esses assuntos para vocês e tem mais coisas também importantes aqui que eu vou relatar ao longo desse vídeo. A gente teve uma conferência, uma longa conferência do porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica, que é o Hossein Morreibi. Ele... Para quem por acaso ainda não sabe, a Guarda Revolucionária Islâmica é um grupo paramilitar bem grande do Irã, que existe desde a Revolução Islâmica de 1979. Eles são considerados, como o próprio nome diz, os guardiões da Revolução. Eles são os responsáveis por proteger o núcleo político-religioso do país e enfrentar ameaças externas que possam vir a prejudicar os trunfos da revolução, por assim dizer. E eles têm muita força, não só militar, mas eles têm muita influência política no Irã, porque o Irã ele é considerado uma teocracia, ou seja, um estado não secular, um estado no qual a religião dita os rumos da política. E nesse sentido, a Guarda Revolucionária Islâmica ela tem grande influência nos rumos da política, tanto interna quanto externa do Irã. Então, é um grupo bastante importante, é um grupo no qual vale a pena prestar bastante atenção para entender os rumos que o país vai tomar. Falou, né, sobre vários assuntos, sobre a questão da estratégia do Irã, da Guarda Revolucionária Iraniana, a questão da capacidade de reconstrução, mas um dos pontos que chamou muito a atenção foi a questão da capacidade balística do Irã. Ele disse que os Estados Unidos vieram achando que era uma coisa e foi outra, que o Irã teve muita força para poder se defender. Eu vou abrir aspas rapidinho para ele aqui e a gente fala mais. Os mísseis da República Islâmica não são mais simplesmente armas lançadas de um ponto e que explodem em outro. Eles têm a capacidade de serem guiados e de mudar de curso, podendo até mesmo modificar sua trajetória para invadir sistemas de defesa ou mudar de alvo em pleno voo. Muitos estão acreditando que então o Irã ele reforçou a sua capacidade ao longo dessa guerra e melhorou a tecnologia. Ele fala... Enquanto eu já acho que essa tecnologia, caso seja verdadeira, tem muito a ver com a colaboração estreita que o país tem com a China, que é uma detentora de uma tecnologia muito avançada de mísseis balísticos e que tem mísseis, inclusive mísseis hipersônicos, que não seguem uma trajetória linear, ou melhor, curvilínea. Eles também têm a capacidade de mudar de rumo durante o voo para evitar a interceptação por outros mísseis ou drones ou coisa que o valha. Então, se essa alegação dos iranianos é verdadeira, eu acredito que eles tiveram uma boa dose de ajuda dos chineses. Também sobre questão de satélites, ele fala sobre toda a questão tecnológica que a Guarda Revolucionária Islâmica está utilizando para poder se defender dentro desse contexto de guerra. E aí você já pode levar em consideração suas parcerias. Lembra lá no começo, quando a Abbas Araghchi falou assim, não, a Rússia e a China nos apoiam, nos ajudam. Certamente com tecnologia, certamente com tecnologia. E ele falou, então, eles evoluíram a tal ponto... E esses são duas potências aliadas importantes, porque você tem a Rússia, por um lado, que representa uma indústria bélica bem estabelecida já desde os tempos da Guerra Fria, desde os tempos da União Soviética, e por outro lado você tem a China, que é um país
que é mestre na inovação tecnológica. É o país que mais forma engenheiros no mundo e é um país que tem investido muito pesado no desenvolvimento tecnológico dos seus meios de combate, especialmente sua força de mísseis. Então você tem, por um lado, a tradição, por outro, a inovação. Os dois trabalhando em conjunto com o Irã para melhorar as capacidades de defesa do próprio país. Então é uma aliança bem substancial, bem significativa. Para serem guiados, e eles podem mudar de trajetória ali. Ele não abordou sobre a questão da distância, tá? Qual distância? Porque eu sei que tem muita gente que fala assim, será que eles conseguem hoje ter uma distância maior? Porque no começo da guerra a gente falava de 2.500 quilômetros, certo? A 3.000 quilômetros. Eles ainda não falaram sobre isso, mas assim, pode ser que no tempo isso venha também. E ele trouxe esse contexto para a gente justamente porque ele está falando que os Estados Unidos trataram o Irã como se fosse uma Venezuela. Trataram o Irã assim, eu vou ali, vou em 48 horas derrubar o regime dos ayatolás e acabou e pronto, só que não conseguiram. E esse ponto está muito interessante, está muito importante, porque aí a gente teve uma entrevista exclusiva. Isso aí muito provavelmente é verdade e é um grande erro, não só porque a Venezuela tem uma economia significativamente menor do que a economia do Irã, especialmente depois que a PDVSA, a petrolífera estatal da Venezuela, ela foi sucateada e passou a produzir muito menos petróleo do que produzia antes, mas também porque a Venezuela está muito mais geograficamente isolada das potências rivais dos Estados Unidos, ou seja, a Rússia e China, do que o Irã. Então, a colaboração, a possibilidade de colaboração tecnológica, militar entre esses países e a Venezuela é muito menor do que entre esses países e o Irã. Então, se os Estados Unidos realmente acharam o que provavelmente foi ideia do Trump, se eles acharam que lidar com o Irã seria tão fácil quanto lidar com a Venezuela do Maduro, eles cometeram um erro de cálculo que está custando muito caro. Da Axios, do Donald Trump, assumindo, assim, basicamente assumindo que não consegue a derrota do ponto de vista militar. Tá? O Donald Trump mudou o seu discurso. É impressionante o que a gente está presenciando nesse momento. Trump mudou o seu discurso. Ele, deu uma entrevista a Axios, perguntaram de várias coisas para ele, sobre o que eles pensam sobre o Irã, como é que eles vão agir daqui para frente, tendo em vista qual que é o contexto. 3 meses aí para as eleições legislativas nos Estados Unidos, muita pressão, preço do barril de petróleo em alta, gasolina em alta nos Estados Unidos, e ele falou assim que eles estão agindo com discrição. Achei interessante isso. Ele falou assim, estamos apenas agindo com discrição, estamos apenas negociando parcialmente com eles, estamos apenas observando o Irã com sua... E é isso que me faz acreditar que eles, na verdade, não estão negociando coisa nenhuma. O Irã tem uma negociação em andamento com o Omã para dividir as taxas que serão cobradas pela passagem pelo Estreito de Hormuz, que são os dois países que estão ali limítrofes. Mas, com relação aos Estados Unidos, o que eu acredito é que o Irã colocou as suas exigências, colocou as suas demandas para iniciar negociações por uma possível paz, e os Estados Unidos estão tentando achar um jeito de burlar essas exigências para conseguir termos mais favoráveis. Porque a gente tem que lembrar, o Trump, ele é uma diva. Ele não gosta de parecer fraco. E considerando-se o tipo de eleitorado que ele tem, ele nem pode dar sinais de fraqueza, porque senão ele não é eleito ou reeleito. E o seu partido, o Partido Republicano, ele vai perder ainda mais força nas eleições de meio de mandato que vem aí no final do ano. Então, ao que me parece, se me perguntarem, eu diria que nem estão havendo negociações. O que está havendo é uma tentativa dos Estados Unidos de sair pela tangente. Enorme inflação e o fato de não terem dinheiro.
Esse é um dos pontos, né? Porque o Irã condicionou nesse final de semana a abertura do Estreito de Hormuz, mesmo que chegue a um acordo com o Omã, condicionou ao fim das sanções ao Irã, retirada das tropas dos Estados Unidos, fim da guerra em todas as frentes. Eu já trouxe um vídeo ontem para vocês falando que o Donald Trump estava disposto, inclusive, a aceitar, né? Foi acho que do Wall Street Journal, né? Que ele disse que ele estava disposto a aceitar, inclusive, o programa nuclear iraniano. Ele até usou uma justificativa lá, falou, não, o urânio dele está enterrado lá, não vai fazer nada, não. Ele mudou totalmente o discurso nesse momento. Ele se rendeu, se entregou. E agora ele está falando, não, a gente só está bloqueando ali por conta da questão econômica, fazendo um bloqueio, né, um embargo, né, dos Estados Unidos ao Irã, já que percebeu. Será que enfim percebeu? Deixa aqui nos comentários. Eu quero até saber de vocês. Será que ele, enfim, percebeu que eles não conseguem invadir o Irã? Que eles não conseguem atacar o Irã? Ainda mais com esse relato agora da Guarda Revolucionária Islâmica, tem mais coisa, tá, que eu vou falar hoje ainda para vocês. Será? Então, tá me parecendo que sim. Ele deve ter muitos assessores. Teve a questão da redução balística dos Estados Unidos, a capacidade. A gente tem que lembrar que o Trump ele pode ser até meio maluco e provavelmente ele tá gaga, mas ele tem muitos assessores que têm uma visão mais realista das chances e da realidade desse conflito, que vão dizer para ele que tentar invadir o Irã pela via terrestre seria uma péssima ideia, de qualquer lado, de qualquer ângulo, em qualquer sentido. Porque se eles já estão tomando um literal cacete nessa guerra por mísseis e drones, imagina se eles tivessem que peitar o Irã de uma forma mais direta, com boots on the ground, como se diz. Aí que ia ser um desastre econômico, político, militar para os Estados Unidos. E o Trump não está podendo lidar com isso agora, não. Balística deles, né? A escassez de mísseis, bateram nas costas e falaram assim, ó, se não parar agora, acabou, a gente não tem mais o que fazer, você vai perder eleições, ó, você vai ter democratas em maioria na Câmara dos Representantes, no Senado, preço de gasolina alto, custo de vida alto, preço do petróleo em alta, Donald Trump perdendo eleições nos Estados Unidos, queda de popularidade, mais do que já está, e daqui em 2028, né, que ele já fala, inclusive está postando nas suas redes sociais lá, ele, Donald Trump, o que ele quer dizer com isso, hein? Donald Trump para 2028, ele não pode, vocês sabem, né? Vocês sabem que ele não pode. Nos Estados Unidos a regra é o seguinte, é diferente do Brasil, uma pessoa pode ser presidente a vida inteira, só que assim, ela só não pode ser, ela pode ter eleições, ser eleito, depois se reeleger, depois ela não pode mais. Só que aí depois de 4 anos ela pode se candidatar de novo, né, e ter uma reeleição. É o caso do Lula que está acontecendo agora, está tentando a reeleição, aí ele teria 4 mandatos se ele vencer. Lá nos Estados Unidos, não, se cumpriu 8 anos, independente de ser seguido, né, se for por reeleição ou não, não pode mais. Mas ele está falando lá, ele está postando Donald Trump 2028. Mas independente, se ele for indicar, o candidato que ele for indicar, o republicano, seja o Vance, seja o Marco Rubio, não vai chegar com boa situação para a campanha eleitoral, porque a situação não está boa. Mas eles estão batendo nas costas, ó, o tempo está esgotando aqui, né? E aí, para piorar a situação, vou trazer mais coisas. Eu ainda acho que o Trump vai acabar esse mandato sendo um velho frustrado. Ele vai para o fim da vida como um sujeito tremendamente orgulhoso que não cumpriu seus objetivos mais visíveis, mais de impacto global, porque ele vai perder essa guerra para o Irã. Isso aí, para mim, já está praticamente certo. Ele agora só está tentando achar uma saída menos pior, mas ele não vai vencer, ele não vai conseguir sobrepujar o Irã, e qualquer outra tentativa ofensiva que ele fizer só vai piorar as coisas. Tá? Sobre o agora, assim, de fortalecimento do Irã, porque o Irã não baixou a guarda. Teve essa questão dos mísseis, Donald Trump está tentando fazer um discurso agora, não, a gente só está observando. O Irã, ele escolheu um novo chefe para a Guarda Revolucionária Islâmica, e é uma pessoa forte, né, que é o Mohsen Razei, né, o novo chefe da Guarda Revolucionária Islâmica. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Ele está substituindo o Mohammad Bagher Zoldar, que foi para o Conselho Político do líder supremo, do Mojtaba Khamenei. O Irã está se reformulando nesse contexto agora, tá?
e aí tem um novo chefe. Aí você fala, não, é só uma troca de chefe. Não. O Razei tem 71 anos e muita experiência, porque ele já foi chefe da Guarda Revolucionária Islâmica entre 1981 e 1997, durante muito tempo. E ele foi o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica durante a Guerra Irã-Iraque, nos anos 80. Uma guerra pesadíssima, inclusive moldou muito do que é hoje o Oriente Médio, com a questão, inclusive, dos Estados Unidos, sendo que dá força para o poder para o Saddam Hussein no Iraque para poder combater o Irã. Então, naquela época, pasmem, os Estados Unidos e os seus aliados estavam apoiando o Iraque do Saddam Hussein, porque para eles era o mal menor em comparação ao Irã revolucionário. Parece uma loucura de se pensar, ainda mais depois do que aconteceu em 2003 para frente, mas era o fato. E a Guarda Revolucionária Iraniana teve um papel muito importante nessa guerra, porque foi uma guerra muito sangrenta. Foi uma guerra que morreram milhões de pessoas, porque ela durou 8 anos. Então, se esse líder é o mesmo líder que estava comandando a Guarda Revolucionária nessa época, então ele não é o tipo de sujeito que se possa ignorar. E não é o tipo de sujeito com que se possa brincar. Esse chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, ele está retornando à chefia com muita experiência e ele é extremamente forte e considerado por eles bélico, belicista, militar mesmo, sabe? Então tem essa que é menos negociador e mais militar. Então o Irã, ele se reforça nesse sentido. Ainda assim, vamos lá, tem mais coisa para falar. A gente falou agora nesses últimos dias, trouxe o vídeo para vocês da aliança, né, do Pacto de Meca, né, na Arábia Saudita, que a Arábia Saudita, Turquia e Paquistão fizeram um pacto, né, um pacto de não agressão. Principalmente tem a questão de Israel, mas tem a questão do Irã também. E aí o Ismail Baghei, que é o porta-voz, esse é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, ele disse para não se preocuparem, tá? Ele falou assim, ó, eu vou abrir aspas rapidinho para ele assim, agora. Considerando os acontecimentos dos últimos 2 ou 3 anos, os países da região perceberam que a segurança não é uma mercadoria que pode ser comprada de corretores de segurança fraudulentos. Mantemos laços profundos com o Paquistão, a Turquia e até mesmo com a Arábia Saudita, e não há motivo para o Irã se preocupar com o pacto. Em suma, ele falou, a gente não se preocupa, né? Ele falou que mantém boas relações, até mesmo com a Arábia Saudita. Eles não vão recuar, não vão mudar a sua postura. Para mim, esse pacto que foi firmado tem muito mais a ver com Israel do que com o próprio Irã, porque tanto a Arábia Saudita, Paquistão e Turquia são países que não veem com bons olhos a existência do Estado de Israel. A Arábia Saudita um pouco menos, porque ela é uma parceira estratégica dos Estados Unidos, e então os Estados Unidos fazem pressão para que eles tenham boas relações com o Estado sionista. Mas o Paquistão e muito mais ainda a Turquia não são estados que veem Israel com bons olhos. E também pudera, só a gente vê o que Israel faz na faixa de Gaza. Então, para mim, esse pacto tem mais a ver com esse fator do que propriamente com antagonizar o Irã. Postura agora com medo de uma nova aliança. Isso é bem interessante de se pensar. E por último, mas não menos importante, tivemos ataque, tá? Quem pensa que não está tendo ataque, está tendo ataque. Os Houthis, olha só, que estão fechando o Estreito de Bab el-Mandeb ali, fechando a saída do Mar Vermelho para os sauditas, não só fecha, como tem atacado a Arábia Saudita. Essa passagem de Bab el-Mandeb, que muita gente acaba passando batido por ela, também é uma passagem fundamental para determinar os preços dos hidrocarbonetos no mundo, porque é a principal passagem de escoamento de petróleo da Península Arábica para a Europa. Os navios passam ali pelo Estreito de Bab el-Mandeb, sobem o Mar Vermelho, passam pelo Canal de Suez e entram no Mediterrâneo para abastecer os portos europeus. Então, o que acontece aí também é fundamental para determinar a dinâmica de preços e, por consequência, os humores das democracias ocidentais. Vítima foi mais uma refinaria da Aramco
a refinaria saudita, né, estatal saudita, das maiores do mundo, aqui em Jazan. Então os Houthis fizeram um ataque e botaram fogo na Aramco, ali muito perto ali no Mar Vermelho e muito perto do Estreito de Bab el-Mandeb. Então, para quem acha que Ele falou Aramco, mas Aramco é aquela empresa de tubulações. É Aramco, Saudi Aramco. a guerra não está acontecendo, ela está acontecendo e muito. E assim, tem vários pontos, né? Israel continua também, inclusive, atacando o Líbano, tá bom? Atacando a Cisjordânia, se você conectar essas guerras. Israel anunciou, inclusive, ontem, o Netanyahu, aí eu já tinha falado isso para vocês, mas o Netanyahu falou, agora é a palavra do Netanyahu, disse que eles não vão se retirar de Gaza, porque o Donald Trump fechou um acordo de 15 pontos com o Hamas para poder encerrar o conflito não, o genocídio em Gaza, né? A Arábia Saudita, a Israel falou assim que não vai se retirar porque eles não concordam com isso. Agora, assim, você pode achar, às vezes, de repente, que a Israel vai, então, entrar em conflito com Donald Trump. Não acho que é o caso, porque a relação ela é muito mais duradoura do que qualquer outra coisa. Mas, de fato... E os Estados Unidos também ocupam um papel fundamental para patrocinar a existência de Israel ali naquela região. Se Israel tivesse que enfrentar sozinhos todos os inimigos que ele tem ali no seu entorno, ia ser meio complicado para eles, mesmo ele sendo um país altamente militarizado. Eles precisam desse patrocínio dos Estados Unidos. Se você conectar todos esses conflitos, você vai ver que a guerra ela continua em curso, apesar da gente ter tido agora, nesses últimos dias, poucos ataques aqui nessa região de Hormuz. O Irã continua atacando, inclusive, navios que tentam passar, mas não ataques diretos com bases ali relacionadas aos Estados Unidos, e nem os Estados Unidos atacando o Irã, porque não tem mísseis, né? E o Donald Trump falando que só está observando. Uma pausa rápida aqui no... Bom, o vídeo acabou, agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre toda essa bagunça e sobre os prospectos de vitória do Donald Trump nessa região. Vocês acham que ele ainda dá conta? Ou a guerra está definida e ele simplesmente não tem como vencer? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso tudo ajuda muito. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!